Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e com muita alegria estamos aqui em mais um episódio do Realidade Capixaba Podcast. Aqui comigo, formando a mesa de debatedores, à minha frente o advogado Alexandre Rossoni, ao lado do Alexandre Rossoni, a volta do professor André Almeida. Nós vamos falar sobre isso, esteve ausente. Ao meu lado, o também advogado Ricardo Rios, participando com a gente mais uma vez. Hoje a professora Sônia Dalcomune, ausente, acho que ela viajou para onde o professor André estava, mas depois a gente descobre isso, Rossônia. Nós vamos começar hoje exibindo 3 vídeos. Hoje, dia 12 de outubro, nós estamos vivendo uma situação que a população de Vitória, da Grande Vitória, mas mais especificamente de Vitória, a população está muito preocupada. Ontem, 11 de outubro, algumas ações criminosas graves assustaram a população. A gente percebia nos olhares, nas conversas, nos grupos de WhatsApp, dentro de supermercado, a população muito preocupada, sem saber direito o que estava acontecendo ao longo do dia. Depois foi sendo explicado. Eu trouxe aqui 3 vídeos. Nós vamos assistir um vídeo do senador eleito Magno Malta, do governador Renato Casagrande e do comandante da Polícia Militar, que cada um, dentro da sua lógica, apresentou um argumento, uma explicação para a situação. Eu vou pedir aqui para a gente soltar os vídeos. Nós vamos acompanhar primeiro os 3 pronunciamentos. E vandalismo e sofrimento no meu estado do Espírito Santo. Sei que o povo está angustiado, desesperado, e é hora de ter uma ação. Há um pouco mais de 2 horas atrás, liguei ao ministro da Justiça, ao governo federal, o presidente Bolsonaro, e o ministro Anderson Torres está preparado, com ordem do presidente Jair Bolsonaro, de atender o estado do Espírito Santo com a Força Nacional. Então, legalmente, só o governador pode fazer esse pedido de Força Nacional. Então é hora, senhor governador, de esquecer esse processo eleitoral e cuidar, porque bandido foi tão glamourizado, bandido teve tão passamão, passapano em bandido, sabe? Desarma a sociedade, arma o bandido e olha no que deu. O alerta ao povo do Espírito Santo é que isso pode ficar pior. Não só aí no Espírito Santo, como em todo o Brasil. E isso só depende de nós. Então esse medo, esse terror instalado com esses ônibus queimados e ninguém sabe em que isso vai dar, nós precisamos da Força Nacional. E o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Anderson Torres, estão aguardando uma ação do governo estadual. Capixabas, o transtorno que a população de Vitória vivenciou nessa terça-feira foi causado por um enfrentamento da Polícia Militar com um grupo criminoso. Esse enfrentamento levou à morte de um membro do grupo criminoso. Houve uma reação na data de hoje. Nossas forças policiais estão atuando, trabalhando para conter todos esses episódios, e nós já prendemos 10 pessoas. Importante dizer isso, já prendemos 10 pessoas. Trabalho de inteligência, trabalho de estratégia das nossas forças policiais. Podem ter certeza, assim como nós tivemos a elucidação de outros fatos, nós vamos elucidar esse episódio, vamos punir os responsáveis. E, infelizmente, a gente tem que assistir lideranças políticas de forma leviana, tentando usar esse fato para um interesse eleitoral. Pessoas que deviam estar ajudando, no enfrentamento ao crime, tentam tirar só proveito da cena do crime, da cena do fato. Podem ter certeza, enquanto eu for governador, nós não deixaremos milícias nem grupos criminosos comandar os nossos territórios, como acontece no Rio de Janeiro. Vamos continuar combatendo o crime organizado no estado do Espírito Santo. Olá, boa noite. Dia 11 de outubro, nós estamos aqui na cidade de Vitória, fazendo a supervisão e coordenação do policiamento reforçado que nós estamos colocando aqui na região de Vitória e da Grande Vitória, diante dos últimos acontecimentos de queima de ônibus. Na data de ontem, a nossa Força Tática foi atender uma ocorrência na região do bairro da Penha e se deparou com alguns indivíduos armados. Houve troca de tiros e um desses indivíduos, que é o gerente do bairro da Penha ligado a Marujo, veio a óbito. Na data de hoje, iniciaram alguns movimentos de queima de ônibus e a Polícia Militar já mobilizou mais de 350 policiais militares que estão de serviço hoje e estarão de serviço outra turma de 350 na data de amanhã. A sociedade capixaba pode contar com a Polícia Militar e a Polícia Civil
trabalhando integrados no sentido de detectar os autores, os mandantes desses crimes, bem como prender aqueles que desejam fazer ou praticar novos ataques. A sociedade pode confiar no trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, no enfrentamento a essa modalidade de crime, e já temos 10 indivíduos presos. Para nós chegarmos aos mandantes é questão de tempo. É assim que a Polícia Militar e a Polícia Civil demonstram claramente. Olá, boa noite, dia 11. Sônia, aqui nós temos a proposta de fazer um podcast com um debate político, e nós estamos no meio do segundo turno das eleições para governo do Estado no Espírito Santo e para presidente da República. É uma ação que não tem como a gente não mencionar, porque ela foi amplamente explorada e debatida na sociedade desde ontem pela manhã. Já passamos de 24 horas que esse assunto circula e é o assunto, vamos dizer assim, preferido nos grupos de debate. Esse tema está sendo tratado com responsabilidade ou está sendo politizado só com a preocupação do resultado das eleições no segundo turno no Espírito Santo? Claro que está sendo politizado. E a população capixaba não pode ser refém desse tipo de política tacanha. Na verdade, nós temos um problema de segurança pública há muito tempo. Nós temos uma manifestação desse senhor que se elegeu senador pelo Espírito Santo, o Magno Malta, falando de força nacional. O caso não é de força nacional. A Polícia Militar do Espírito Santo, ela é efetivamente competente para dirimir esse problema. Que o governador do estado, no meu modo de entender, fez uma manifestação política, fez também. É preciso que as pessoas parem com essa politicagem que só lesa a sociedade capixaba e passem efetivamente a contribuir para a resolução desse problema. Nós temos um problema desde a greve da polícia, quando aconteceu outra feita. O governador do estado à época, Paulo Artung, fez o desmonte do BME, transformou em companhia. E agora se investiu na compra efetivamente de material. Outro dia eu fui fazer uma audiência em Domingos Martins, você passa, deve ter uns 20 carros de polícia. E você tem um déficit humano mais de 3 mil homens. Você sabe quando vai ser combatido efetivamente a violência do Espírito Santo? Nunca! Porque a política, que assim mostra, ela é tacanha. E me chama mais atenção ainda, André, é que as autoridades constituídas, diante dos problemas que não são de agora, que os avizinham há muito tempo, não sentam efetivamente para fazer a resolução do problema. Eu não vi a manifestação do outro candidato ao governo do estado do Manata, não sei se o fez. Eu vejo uma situação que ela é claramente política, vejo uma manifestação do comandante-geral da polícia, que para mim foi, no mínimo, assim, sem nenhuma flor no que falou, desajardinada, e você vê, na verdade, uma desconexão de informação. Claro que o comandante da polícia está falando que o governador manda. Ah, nós vamos enfrentar, nós estamos... Olha só, isso é diário. Há diferenciação da repressão, da polícia repressiva e da ostensiva. E você efetivamente não vê isso. O que você vê, com certeza, é um momento político. É um momento político onde se tenta dizer, eu vou mandar investigar para ver se tem conotação política. Aí o outro falar porque o Estado... Então, quer dizer, o grande problema, na verdade, é o nível baixíssimo da política capixaba e nacional. E há de convir, de rememorar, Marcelo, que as pessoas falam o seguinte, a polícia prende e o outro solta. Aí se joga a culpa, o Rios, no judiciário. Só que as pessoas acham que a sociedade nacional ela é abarcada por uma vacância intelectual. Porque a responsabilidade disso é dos parlamentares. E você viu nas eleições agora, eles falando aquele papozinho de sempre, segurança, saúde, educação. Por que não fazem leis efetivamente e se muda para que isso não aconteça novamente? Sabe por quê? Porque eles querem pegar uma parte da população que é delinquente e ter votos da mesma. Marcelo, só para fazer uma conotação, claro. O nosso programa é caracterizado por uma racionalidade. Eu entrei, ultimamente agora, em todo o pessoal de PT, de PCdoB, do PSOL, de PL, de conservador, radical, liberal, para ver o que as pessoas falam. E o nível da propaganda política, ele é deplorável. É só ataque, é só ataque, é só ataque. Ah, porque você participou de uma instituição, que você é isso, que você é aquilo, e não se vê efetivamente nada de resolutivo para a sociedade capixaba. Professor André, eu ia passar a palavra para o Ricardo Rios, porque você faltou na semana passada,
Mas a fala do Alexandre Rossoni, eu lembrei aqui de um debate que nós tivemos aqui no podcast, que você levantou algumas questões. A população, ou nós, ou os formadores de opinião, esse não é um ótimo momento para a gente analisar e a população começar a entender a real importância de um deputado federal? Porque é o que o Alexandre Rossoni falou aí com muita propriedade. Quem escolhe o deputado federal é a população. Aí o deputado federal participa da Câmara Federal votando leis que depois o judiciário libera quem a polícia prendeu, e esse que foi liberado, quem sofre é a população que escolheu o deputado federal que fez aquela lei. É isso aí. Esse círculo, essa roda, a gente não enriquece muito mais o debate se a gente começar a aprofundar e entender que, no final das contas, votar errado para deputado federal, você sofre as consequências no final disso? Sem dúvida, Marcelo. E pegando um gancho no que o Rossoni colocou, acho que é importante a gente deixar claro para a população capixaba que, a partir do dia 2 de janeiro, se o governador for Casagrande ou se for Manato, e se o presidente for Lula ou se for Bolsonaro, a Polícia Militar e a Polícia Civil continuarão fazendo o papel que cabe a essas duas instituições. Afinal de contas, a Polícia Militar tem mais de 190 anos de existência, a Polícia Civil já completou mais de 200 anos de existência, e a gente sabe que lá dentro dessas instituições existem pessoas muito bem qualificadas, Rossoni. Com certeza. Tem muita gente qualificada lá dentro, e eu tenho certeza que esse episódio é um episódio que demonstra um pouco do poderio dessas quadrilhas que estão enfrentando as forças policiais. Nós sabemos que esse bandido em especial que está sendo procurado, a polícia esteve muito próximo de prendê-lo ontem, muito próximo de prendê-lo, e essa reação me parece ter sido tomada meio que na tentativa de tentar abrir espaços, flancos assim no território para que ele pudesse se evadir. A notícia que se tinha de que ele estava em outro estado, mas ontem chegaram muito próximo dele. Ele É uma tava quadrilha, aqui no estado? é uma Eu quadrilha vi muito que ele organizada. estava no Rio de Janeiro, não era isso? Mas me Não é parece que verdade. o que aconteceu ontem foi um movimento para poder impedir, de fato, a aproximação da polícia até ele. Pelo entendi. tamanho dessa reação, a gente percebe que foi isso. Acredito muito nas forças das instituições. Essas instituições estão lá, precisam ser equipadas, sim, foram equipadas recentemente. Agora, nós precisamos contratar mais desses profissionais, porque se a gente pegar o efetivo da própria Polícia Militar, eu posso garantir para vocês que, se fizer a conta, a gente deve ter o mesmo efetivo de 20 anos atrás. Exatamente. A nossa população aumentou, a gente precisa de reforçar, portanto, essas forças policiais. São instituições que vão atender a população, independente do governante que nós tivermos. Isso tem que deixar bem claro. E o fato é que a gente tem que separar essas questões que são do ponto de vista policial, Marcelo, e político. Eu acho que o político tem que atuar de que forma? É em Brasília, Rossoni. Fazendo o quê? Com que leis mais modernas, mais conectadas com a realidade, por exemplo, o próprio tráfico de droga, o armamento pesado que essa turma está circulando na rua. A gente tem que ter leis que possam dar a sensação de segurança para a população. A população hoje percebe o seguinte: a polícia vai lá, prende o camarada no bairro dela, às vezes ali o bairro periférico, prende o camarada, dá 6 meses, o cara está de volta. E aí, como é que que incentivo você tem para fazer uma denúncia? Que incentivo você tem para poder levar até uma autoridade policial um crime praticado por um sujeito desse? Então, assim, eu quero me solidarizar hoje, principalmente com os moradores dessas regiões periféricas da cidade de Vitória. Eu sou morador de uma região periférica de Vitória, já acompanhei vários episódios de tiroteio pela cidade, e eu sei o quanto que esse pessoal está, principalmente nesses bairros afetados, como é que deve ter sido a noite dessa turma. Então, assim, acho que os políticos podem ajudar, mas naquilo que cabe a eles como competência. E aí, nesse ponto, você tem razão, os deputados federais e os senadores são responsáveis por leis que vão poder dar essa sensação à população de que, olha, quem for preso hoje vai para a cadeia, quem for para a cadeia vai ter que cumprir a pena. Acho que é por aí. Ricardo Rios, nós tivemos na disputa passada, nós tivemos já o governador Renato Casagrande eleito com um discurso totalmente pró-polícia militar, teve um apelo, um apoio muito grande na eleição dele lá atrás, com promessas de melhores salários, condições de trabalho, melhores equipamentos. A Polícia Militar
E as famílias da Polícia Militar realmente abraçaram o Casagrande na eleição passada, e uma crise na segurança pública, na cara do gol, deu um empurrão para transformar e criar um cenário de Casagrande eleito com muita folga, porque desanimando, desestimulando até adversários de Casagrande disputarem, porque ele estava nessa onda com um grande apoio e apelo da Polícia Militar. Uma questão diferente, mas também estamos na metade do segundo turno e uma crise na segurança pública. Se não é institucional, é de reação da criminalidade que está vindo do Rio de Janeiro ocupando o Espírito Santo, não é culpa, como o André falou, não é uma questão pontual a ser tratada por causa. Ontem foi um efeito de algo que já vem sendo debatido há 3, 4, 5 anos, Rossoni falou sobre isso, mas voltando para a questão eleitoral, se uma crise na segurança pública e promessas em período eleitoral levar o Casagrande a ser governador do estado, uma crise na segurança pública e promessas no período eleitoral podem tirar ele da cadeira de governador e favorecer o adversário Manato, que estrategicamente não se manifestou ainda. Eu pesquisei, não achei, nem nos grupos de imprensa, pronunciamento dele. Quem falou foi o senador Magno Malta, e alguns oportunistas vieram falando um monte de besteira no meio. Mas, nesse caso, é uma crise de segurança pública que, se não for muito bem explicada e contida, ela vai mudar o rumo da eleição? Marcelo, primeiro eu quero discordar aqui de você, principalmente. É assim que a gente Mas gosta. é isso que é. Eu acho que a questão da segurança ela tem que ser politizada e discutida. Não só essa. Você não discute a questão da saúde? Sim. Ela não é politizada? A questão da educação não é politizada? Se dá ou não recurso para o professor, ou se dá melhores condições ou não para a escola? Todas as questões devem ser discutidas. E esse é o momento bom para ser discutido. Ainda que alguns levem para alguns extremos. Um pode levar para o extremo da esquerda ou da direita, ou dos seus conceitos, né, acerca de segurança pública. Ainda assim, eu acho que tem que ser discutido, tem que ser aberto com a sociedade, porque a sociedade é que é atingida, a sociedade é que paga o preço, o cidadão que paga os seus impostos. Como que isso não vai ser discutido? Isso tem que ser discutido. Certo. Se o governador acha que foi politizado, ele também entrou pelo caminho da politização da discussão, porque quando ele publicou hoje na Gazeta, né, que tem outras coisas por trás dessa manifestação, ele quis dizer o seguinte: que coisas são essas? Caminho perigoso esse. É um caminho perigoso. E leviano, a meu ver. É perigoso. Existe uma intenção de forças políticas em trazer o caos para poder tirar um proveito disso. Eu acho assim, um caminho perigoso esse, a não ser que ele tenha fatos concretos, tenha provas cabais dessas afirmações. Então, eu acho que tem que ser feita essa discussão em qualquer momento, porque é um fato social. Exatamente. É um fato social que aconteceu no momento da eleição, mas que tem que ser discutido, tem que ser politizado toda qualquer discussão gerada de um fato social. Quer que seja, por exemplo, morador de rua. Pô, isso atinge a vida do cidadão. Claro. Você vai entrar na sua casa, tem um morador de rua na sua calçada, claro, na porta do seu prédio, os comerciantes se enfrentam diversos. Por que esses fatos têm que ser discutidos? Não tem que ser, porque é o momento de política, não pode ser discutido. Tem que ser discutido, porque é o momento do fato. É claro que alguns, como o nosso senador, né, traz essa discussão para uma esfera desnecessária, não tem nada de força de segurança. Eu acho que a Polícia Capixaba tem competência e tem condição suficiente de resolver essa questão, que eu também não acho que isso aí é uma crise da segurança pública, eu acho que não passa por aí. Eu acho que passa por uma circunstância, talvez os fatos que levaram a isso tenham sido alguns fatos encarados de maneira não tão, digamos assim, dentro dos proformes da segurança ou das ações da polícia. Talvez esse primeiro ato que desencadeou uma série de atos, que possa ter sido feito não de acordo com os protocolos e gerou isso tudo. Mas isso não é discussão. A discussão é política, a questão da segurança pública. É política a questão da saúde, é política a questão da educação, porque tudo passa pela política. Você vê quantos candidatos da área de segurança nós tivemos. Inúmeros, eu acho que não dá nem para contar. E foi a bandeira de um monte de gente, né? Bandeira de fora o radicalismo em relação até aqueles que não eram da segurança pública também se colocaram como defensores de uma bandeira de segurança pública, porque sabe que a população hoje está cansada de sofrer
com as coisas que vêm acontecendo na área de segurança. Todo mundo sofre assaltos, todo mundo sofre com algum parente, algum amigo, né? É porta de escola, é academia, em todo lugar que você está hoje, porta de supermercado, estacionamento de supermercado. Então a segurança não é uma questão de governo só, é uma questão da sociedade. E aproveitando o que o André falou anteriormente, as pessoas ontem, o sentimento que me passava, e vou te falar, eu tava em casa, entendeu? O sentimento que passava era que todo mundo, não só na Grande Vitória, mas o estado inteiro, estava com medo. Porque foi numa velocidade incrível aquilo que aconteceu, né? E aí, essas forças clandestinas, a ilicitude, como o André falou, parece que eles foram atrás dessa pessoa e não se sabia, e uma pessoa morreu nesse sentido, né? Os outros começam a fazer. É aí que entra a questão da inteligência que eu queria falar. Exatamente. Será que a inteligência da polícia, que é uma questão que, assim, eu não tenho a resposta, mas vou colocar. Será que a inteligência da polícia não poderia prever uma possível reação? Porque a inteligência não é só in loco. A inteligência, quando se vai fazer uma operação, creio eu, que a inteligência planeja uma operação. Ou simplesmente, está acontecendo, você vai lá. Não é assim, porque há uma consequência dessa operação. Como morreu um bandido, poderia ter morrido um cidadão de bem, poderia ter havido uma bala perdida, poderia uma senhora, um pai de família. Será que essa inteligência não conseguiu detectar? Porque como é que funciona essa inteligência? Pelo que eu entendi, na verdade, você me perdoa, foi que parece que eles adentraram e numa escadaria encontraram o marginal e trocaram o tiro. Foi um serviço Aí tudo bem, as pessoas saíram. Imagina que foi nesse sentido. Pode ter sido uma casualidade? Pode ter coisa. Pode. Eles então saíram. Claro que essas facções são elastecidas, estão na parte geográfica do nosso estado todo, então a consequência natural, até para desviar o foco da atenção, da concentração da polícia naquele local. Exatamente. Esse é o ponto. E uma situação a se pensar, a polícia capixaba ela é extremamente preparada. Eu me lembro, esqueci o nome do comandante agora que criou o BME, e por questão política, e tem que se conversar, o BME foi desarticulado. Questão política. Por questão política. Aí você vê todos eles falando, nós temos que investir no homem, nós temos que investir no homem. E qual governador efetivamente que investiu no homem? A polícia, ela é mal paga. E olha só, e vamos parar com essa hipocrisia de falar, todo mundo trabalha, Marcelo, para ganhar dinheiro. Para você exercer o seu lazer, a mantença da sua família e tudo mais. Não dá para crer que um policial, esses caras estão desestimulados. É dinheiro. Aí eu vi uma fala do governador dizendo que tem dinheiro e não pode dar o que esses caras querem. Eu vou te falar uma coisa, ainda pior ainda a se rememorar, é o interior do estado. Eu vou te dar um exemplo, a cidade de Anchieta, onde pega ali Anchieta, Piúma e Conha, Alfredo, uma viatura, digo assim, com contingente para poder rodar, para atender aquilo. Como vai fazer? Aí quando chega daqui a pouco, tá nos avizinhando o verão, Operação Verão, e pega todo mundo, concentra em Guarapari. Por quê? Porque o estereótipo para as pessoas que aqui estão e lá vão frequentar é que tem policiamento. E a gente sabe que na verdade não tem. O problema de concurso, ele há muito tempo acontece. O André foi extremamente feliz quando falou. Esquecem que as pessoas adoecem, as pessoas morrem, as pessoas aposentam e outros mais. Cadê os concursos públicos? Não se consegue fazer segurança pública sem material humano. Eu não tenho como comprar 800 viaturas, 800 mil fuzis e eu não ter gente para poder usar. E o problema é esse, não tem material humano. Agora tem que vir aqui. E é lastimável que esse assunto tão importante só seja discutido numa época dessa. Porque a gente vive avizinhado pela violência o tempo todo mundo tem medo. Agora, o tráfico de droga está pocando na rua, a violência é nóia na rua. Me permite só um comentário em cima do que você falou, Ricardo, complementando isso do Rossoni. Eu entendi quando você disse assim, não é uma crise da segurança pública. Mas eu acompanho, até por força da profissão e do hábito, desde cedo, 10 para as 6 horas da manhã, acompanhando a repercussão do que sai através da imprensa, do que é divulgado, nos grandes veículos e nos veículos alternativos, para ter o contraponto. E não é de hoje que a gente vem acompanhando e vem aumentando sistematicamente o número, a quantidade e o peso de matérias sobre gente do Rio de Janeiro invadindo as favelas capixabas, as comunidades, entrando nos bairros, e que o crime organizado do Rio de Janeiro, ou desorganizado do Rio de Janeiro, está ocupando o Espírito Santo. Então a gente vê assim,
Tiroteio não sei onde, a polícia não consegue entrar, entra de manhã. Tiroteio não sei onde. Isso vem acontecendo. Tivemos esse caso agora na cidade de Santa Maria de Etibá. Foi Santa Maria. Santa Leopoldina. Leopoldina. E agora esse caso na capital. Então, assim, não foi uma ação. Essa ação foi porque mataram o irmão do chefe da segurança do tráfico. Não e foi ele isolado, né? mas mataram porque ele estava ali confrontando a polícia militar. E ele está ali porque eles estão ocupando espaço. E eles estão ocupando espaço porque estão conseguindo ampliar. Então, aí eu vou fazer aqui o outro caminho, tentando não politizar do jeito que eles estão politizando, que foi o que eu tentei dizer, mas assim, virou uma questão nacional a segurança pública para o Espírito Santo, que era no Rio de Janeiro, era em São Paulo, o Espírito Santo não era tanto assim. Agora chegou um momento que parece que a gente não consegue mais resolver a segurança pública no Espírito Santo sem discutir a fronteira do Espírito Santo. E aí você precisa da Força Nacional interagindo, ou um governo do Estado interagindo com o governo federal, com o governo do Rio de Janeiro, com o governo da Bahia. Aonde tivermos fronteira tem que discutir isso, porque aperta lá, o bandido pula para cá. A gente vê isso há muito tempo. Só que agora eles não vêm mais se esconder e curtir Guarapari. Agora eles vêm para ocupar espaço e criar comércio aqui dentro de drogas, e dominar o espaço e ter briga. Então, a questão voltando ao ponto inicial que eu levantei aqui, a população não precisa entender que escolher errado, votar errado, ela paga o preço no final, Ricardo. Quando ela escolhe um deputado federal errado, a lei não anda do jeito, não é criada do jeito que foi criada. Quando ela escolhe um governador errado, a política pública de segurança pública, de enfrentamento, ou com foco só na reeducação, peso aqui, peso ali, como é que se trabalha isso? A política que é apresentada, a proposta para a segurança pública, André, apresentada pelos candidatos. Quem já leu o programa de governo, se é que existe programa de governo completo, fechado? Quem entende, assim, tem um candidato que é da repressão, o outro é da socioeducação, ou não tem, ou é só discurso. O modelo do Casagrande para a segurança pública. Ontem foi uma reação que mostra, um efeito que mostra que está fracassando ou não. A reação da Polícia Militar mostra que o governo dele está funcionando. Dentro da linha que você falou que nós temos que analisar, é uma proposta de política pública para o governo do Estado e para o governo federal. Porque deputado federal já elegemos, nós vamos com os que estão aí para mais 4 anos. Marcelo, a prova que as instituições estão trabalhando é o fato de que a Polícia Militar foi até um território conhecido por ser um território onde existe uma facção criminosa, certo, entrou no território, fez o confronto com traficantes que estavam naquele território e foi para a linha de frente. Mas a Polícia Militar trabalha sempre, não é não isso? Se acovardou. Agora, se ele tem arma e carro blindado, se ele pode ir ou não pode, é a política pública, exato, não é não, assim, o policial militar. Ele está ali para enfrentamento. Se fosse pensar assim, olha, existiu uma intervenção política, se existisse uma intervenção política, viria uma ordem de cima, dizendo o seguinte, olha, nos próximos 30 dias eu não quero nenhuma viatura de polícia militar visitando os bairros. Essa ordem não teve. Também não ouvi lugar nenhum. Perfeito? Eu escutei isso. Então, assim, eu quero só reforçar que aqui no Espírito Santo as instituições estão funcionando, independentemente de governos. As instituições estão funcionando. Agora, eu dei uma olhada aqui rapidamente para ver a ficha do tal do Marujo. Assim, o cara está procurado há 5 anos. Há 5 anos ele é procurado pela justiça. Né? Tem uma extensa ficha. É o quê? O chefe? Ele assumiu o comando devido à prisão de outros cabeças da facção criminosa. Exatamente. Agora, a questão é a seguinte: ele já foi preso antes, cara, e estava solto. Então, assim, a gente tem que avançar. Voltando à questão das leis e dos deputados federais. A sensação de impunidade, de insegurança, as leis contribuem para isso. É isso aí. Entendeu? Mas aí, assim, quando você fala que a polícia prende, a justiça solta, como a gente chegou na questão da criação das leis e da escolha dos nossos representantes no Legislativo Federal. Mas não é só isso. Muitas vezes, meu amigo aqui, meu colega vai concordar comigo. E pronto, André, dançamos. Vamos excluir a gente do debate. As questões do solta é porque às vezes não foi preso porque existe uma lei também para ser cumprida.
Você não pode chegar aqui, eu não vou chegar aqui, André, olhe para você assim, e você tem cara de malfeitor. Vou levar você para a delegacia, para a autoridade policial. Leva lá. Eu sou delegado, você está preso, pronto, acabou. Tá preso. Não é assim que funciona o Sim, Estado claro. de Direito. Existem regras, normas, condutas que precisam ser cumpridas. E a justiça e o poder judiciário está aí para justamente trazer o equilíbrio entre aquele que está praticando o delito e a autoridade que vai prendê-lo. Ou seja, você não pode fazer isso, mas você também não pode exagerar. Você tem que fazer dentro da norma. Por quê? Senão vai ter que soltar. E a lei, ela é branda. Aí eu volto também. Então, esse é um ponto que eu acho que a questão também é muito mais ampla, porque a nossa polícia... Não vai uma crítica à instituição da polícia capixaba, mas o Brasil tem esse viés, né, de polícia. Não é aquela polícia de investigar, de apurar, de formar provas, de fazer... Você pega os processos, você fica até assim meio... Né? Eu não sou da área criminal, mas quando atuei na área criminal, eu pegava assim, e pegava a lei e falava assim, cara, esse negócio está meio de cabeça para baixo aqui, e era tocado dessa forma. Então a gente precisa de uma profunda reflexão sobre essa questão do prende e solta. A principal é a legislação, eu concordo, porque os nossos representantes que estão em Brasília, há pouco tempo, se você entrar no site do deputado federal e olhar quais são os projetos que ele apresentou, você fica assim, o que esse camarada está fazendo lá? Você sabe uma coisa que me veio à cabeça que a gente conversou no outro podcast aqui? É um negócio horrível. A gente, na verdade, na sociedade, eu sempre falo, André, que a gente passa por um quadro evolutivo. E me veio à cabeça agora, eu acho assim, eu sou o tipo do cara que acha que a gente tem amplitude para tudo, né? A gente tem que estar com a cabeça tranquila para tudo, efetivamente. Uhum. O que a gente começa a pensar que, de repente, tinha que acontecer? Você quer ser candidato a deputado federal, perfeito? Perfeito. Será que você não deveria colocar as suas propostas antes, como é feito dos outros, como há essa exigência, para a gente saber o que você vai fazer? Você sabe por quê? Porque, na verdade, o problema, olha só, é tão fracassado o Sistema Nacional de Segurança que nós não temos uma identificação única no país. A gente não tem isso. E aí, esses caras, ô Marcelo, esses mesmos deputados que se elegeram, você falou uma coisa que para mim foi muito triste, que bateu muito forte aqui, agora que eu parei de pensar, é esses que estão aí. E a gente vai ter que segurar as pontas por 4 anos com esses que estão aí. E esses mesmos caras falaram em segurança, saúde, educação. E fizeram o que esse tempo todo? O que esses caras fizeram? Dá a impressão que o caos, o sistema político é tão falido, que a impressão que me acomete é que os caras querem que aquela celeuma, aquele trauma perdure, para que eles possam surfar essa onda eternamente e ficar no poder e dane-se a população. E Rossoni, 2 desses que estão aí já estão com os mandatos questionados, com denúncias consistentes, contundentes, pedindo os mandatos por crime eleitoral, por uso da máquina, por ilegalidades graves, já são denunciados, estão sendo analisadas as provas, e nós podemos ter uma insegurança ainda de pelo menos 2 deputados federais, ou um deles 2, acabar perdendo o mandato, ou nem tomando posse, ou toma posse e é cassado depois. Então, o termo com raríssimas exceções, com esses aí mesmo. E né? Você sabe uma coisa que a André falava que é muito interessante, foi muito inteligente? Na verdade, a gente não precisa, num sistema de combate à segurança, que você tenha um novo tipo penal. Ou seja, você tenha uma nova identificação de um determinado crime. Não. O que se precisa, efetivamente, é saber que você cometeu a ilicitude, você vai ser preso, você vai pagar a sua pena. Isso aí. A hora que o cara souber que, como diz o outro, que ele caiu na tranca, ele vai ficar agarrado 10 anos, 15 anos, 20 anos sem direito a nada. Acabou. E aí a gente tem que... Aí eu tô falando na mudança do sistema. Mas eu não tô falando de progressão de regime, de direito. Tem que mudar. Sabe por quê? Porque tá errado, que a população, a gente tem medo. A população, todo mundo... Olha só, você vê aí. Todo mundo, na verdade, hoje, vamos ser sem hipocrisia, todo mundo praticamente hoje acha que a sua segurança vai ser você botar uma pistola na cintura e todo mundo tá nessa. Porque ninguém acredita. Eu estava vindo para aqui agora na gravação, 2 moleques passaram do meu lado de bicicleta olhando para dentro do carro. Quer dizer, se eu tivesse um revólver dentro, certamente, não vou ser leviano não, mas eu tinha tirado o revólver na mão e estava esperando para ver o que ia dar. Então a gente não tem a certeza, a gente tem a certeza da insegurança. É a certeza que a gente tem, infelizmente. Então por que não muda? O modelo legislativo ele é falido, não deu certo. Se um menor desse tivesse tido um amigo de adolescência preso por um crime, e
visto que o amigo estava pagando 10 anos de cadeia, você acha que ele ia para a rua poder fazer Você ação? tem razão. Não ia. Muitos seriam desestimulados. Agora, sabe outra questão claro. também? Muitos dos nossos congressistas, eles respondem a diversos processos. Aí, como que você vai mudar uma É lei? verdade? Nem precisei amanhã- fazer o gancho. Para amanhã você ser Você foi pego muito por essa feliz falando própria isso. lei. Então, Esse é nós o temos, ponto. você vê, por exemplo, vou pegar um exemplo da lei de improbidade administrativa. Lei que foi assim, um marco na história da administração pública para punir o mau gestor. Eles foram lá e deram um jeito de modificar a lei, porque estava atingindo a eles como gestores, como políticos, como agentes públicos. Eu falei, mas como que é isso? Eles provocaram uma mudança na lei de improbidade administrativa para beneficiá-los. Só que esse benefício não foi só para eles, estendeu para uma série de agentes políticos que estavam também sendo alcançados por essa lei. E agora, simplesmente, a lei simplesmente, olha, você não pode alcançar porque agora a lei mudou, você agora está livre. Então, A própria lei da ficha limpa. agora Deixa você eu- muda como que essas pessoas vão elaborar uma lei para que ela seja mais dura ou mais aplicável. Se apertar a lei, eles podem se apertar dançar. a lei- Mas você sabe se quem é o apertar culpado? a lei, quem O vai pra lá culpado é o sou eu. eleitor. É o eleitor. Porque ele vota ainda hoje em dia, porque, pô, eu acho bacana essa barba do André. Ah, o Ricardo é um cara bacana, o Marcelo é um cara bonito, o outro é gente boa, o outro é não sei o quê. Então as pessoas, o culpado é o eleitor. É o eleitor. O culpado, e as pessoas só começam a pensar quando o caos está instalado, como está acontecendo nesse momento. Porque as pessoas votam por aparência, porque a gente boa. Aí ninguém se preocupa em saber da história da pessoa, o que o cara foi, se ele é competente, se ele não é. E vou dar um exemplo, você foi muito inteligente quando você falou. Aliás, a inteligência te avizinha o tempo todo. Ah, meu Deus. Olha só. Sabe o que é isso? A Sônia não tá aqui para ele elogiar. Ele escolheu o Ricardo. Eu sou um homem sensível, rapaz. Não, olha só, você lembra Bens de Família? Sim. Aquilo aconteceu a toque de caixa porque um filho do Sarney, na época, estava com esse problema. E a lei passou. Gente, tem que zerar. Não está dando certo, o nosso sistema não resolveu. Todo mundo tem medo da violência. Todo mundo tem medo. Deixa eu fazer um gancho aqui para você, André. Jogar um pepino e dar uma aprofundada ainda mais no debate. Vamos voltar. Eu estava com a pauta pronta aqui no dia 10 de outubro. Ontem mudou e nós já estamos aqui passando da metade do nosso podcast e estamos falando do que hoje o Capixaba está debatendo. Mas vamos voltar no dia 10. O que eu tinha na pauta para a gente debater, André, era o discurso utilizado pelos candidatos. E o discurso utilizado pelo candidato é um pouco do que o Rossoni iniciou falando. Era um lado botando o dedo na cara do outro, chamando o outro de lecoque, de crime organizado que está voltando, e o outro lado dizendo a sua segurança não funciona porque você não cumpriu, porque você não se quer lá, porque o seu governo é corrupto, que desvia isso, desvia aquilo. Os candidatos não foram extremamente infelizes em incentivar e propagar um discurso de ódio no segundo turno, sumindo as propostas, candidato do governo do Estado. Fazendo um discurso de ódio, um é o crime organizado que volta, o outro é o crime organizado instaurado no Estado. E aí, quando isso está mais elevado nos debates, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, do Estado afora, estoura uma situação dessa, a população fala assim, se todo político é corrupto, um quer voltar crime organizado, o outro é o crime organizado. E aí estoura o crime organizado do Rio vindo, dá essa sensação, Rossoni, que você diz que o Estado do Espírito Santo inteiro parou e falou assim, olha o caos que nós estamos vivendo. Tem relação, André? Marcelo, eu estou olhando aqui a agenda porque dia 28 de setembro foi o dia que a gente gravou o podcast antes da eleição. E naquele dia tem uma fala minha falando sobre polarização. E eu até alertei para isso. Me parece que a audiência quer ver a polarização, Marcelo. Então a audiência, o que está chamando a atenção do eleitor é esse discurso. Esse discurso de ódio. Esse discurso de ódio. Nós vamos ver na campanha o cara discutindo banheiro unissex. Mas a gente não vai ver na campanha essa discussão que o Rios e meu amigo Rossoni está fazendo aqui agora. O que você está proporcionando. Entendeu? Então, assim, a população, infelizmente, eu falo isso não falo com felicidade, não. Ela abraçou essa polarização e está disseminando esse tipo de discurso, de ódio, passando para frente. Isso é o que eu mais recebo no WhatsApp, são discursos nesse sentido. Quando, na verdade, os problemas do país estão de lado, cara. Estão de lado. Totalmente de lado. Você falou essa situação aí do banheiro unissex, não sei se vocês repararam. Eu recebi
Dá a impressão... É que eu recebi uma falando que o Manato mandando expulsão de um jornalista. O cara é grosso, não sei o que, Discurso de ódio. É. Aí, acho que deu 10 minutos depois, aparece um vídeo ligando o Casagrande a Odebrecht, que ele estava na lista de corrupção. Mais discurso de ódio. Mais discurso de ódio. Ele aí falava de um outro... Quer dizer, a impressão que dá é o seguinte, olha aquela coisa de colégio, eu vou te dar um soco, você me dá um soco. E esses problemas que André muito sabiamente falou, aliás, vou elogiar que a sapiência também é diuturna. A impressão que... É um generoso. Não, cara, isso é verdade. A impressão que dá é que os caras não estão nem aí pra gente que é povo. Não. Tinha que discutir, olha só, vocês acham que vai acabar essa situação? Não vai acabar. Tá tendo outra violência agora em outro lugar no estado, amanhã vai ter outra. Tá, e o que vai fazer para resolver? O que esses deputados eleitos se manifestaram para a sociedade que é projeto deles fazer? O que os atuais... Você viu, foi boa essa fala sua, eu não vi isso. Alguém viu algum deputado federal eleito que não... Um único que foi lá na porta de um ônibus queimado fazer um discurso de ódio eleitoreiro, que aí eu não vou comentar, mas os deputados, nós vimos doutor Vitor, nós vimos os deputados eleitos agora, federais, alguém falar assim, ó, precisamos de leis assim, precisamos disso para mudar. Nós vimos, você viu em algum lugar isso? Não, e aí, ó, eu quero fazer coro com o que o Rios falou sobre a qualificação desses profissionais também que estão trabalhando na segurança pública. Porque essa é uma parte também do problema. Eu acho que a gente tem que qualificar mais esses profissionais para que o próprio processo criminal ele chegue melhor instruído na justiça, entendeu? Essas informações são importantes, elas serem compartilhadas com muita inteligência. As forças também. de segurança estão desanimadas, a verdade é essa. Marcelo foi muito inteligente. Aí vai falar que eu tô puxando. Obrigado. Não, porque você elogiou todos, eu estava esperando. Eu estava esperando só o momento final para você. Aliás, é ser redundante elogiar a sua inteligência, mas vamos lá. O que acontece é que você, quando viu, acho que foi 2017 a greve da PM, né? Salvo engano. Foi, fevereiro de 2017. 2017. Aí você via que a polícia estava toda desmotivada. Aí teve o apoio para o Casagrande, né? O Marcelo lembrou muito bem. E aí então se votou no Casagrande para isso. E Paulo Artung dizia que não podia dar o aumento, Casagrande prometeu um aumento. E aí o Paulo Artung, você lembra, teve uma entrevista com a Miriam Leitão dizendo que ele estava doente lá, e na minha ele saiu ali, se mostrava um líder, não sei o que, tá. E aí piorou. Quer dizer, você não tem concurso público, você não tem investimento, você não tem nada. E a polícia ainda desmotivada, sem ganhar, sem receber. Agora, amigo, vamos dizer uma coisa. Eu lembro, eu escrevia para jornais há muito tempo. Eu vou te falar uma coisa. Não venha ninguém com hipocrisia cobrar preceitos cívicos e cobrar tudo que um policial pode dar para esse cara que ganha uma merreca, sai de casa e bota a cara para tomar tiro. Ele estava nos Estados Unidos agora, semana passada. Você sabe o que acontece lá? Que os caras recebem. Você tem, na verdade, um contexto social todo que trata essas pessoas com respeito. Você vai na casa onde tem um policial, por exemplo, em Boston. Eu cheguei em frente de uma casa e olhei, por que aquela bandeira dos Estados Unidos ela tá em preto e branco? Porque aqui é a casa de um policial. O cara se identifica sendo policial. Aqui, o cara tem que entrar, ele troca a farda no quartel, ele bota na mochila, ele vai morrendo de medo. E, quer dizer, vamos parar de hipocrisia. Esses caras não ganham nada, é uma miséria. Não tem investimento. Aí o cara vai falar assim, eu vou estudar pra quê? Eu vou me qualificar pra quê se eu tô ganhando uma miséria? Aí houve lá, esquema de corrupção aqui, esquema de corrupção ali, esquema de corrupção acolá. E não tem investimento no homem? Aí todos eles época de polícia falam, tem que investir no homem, tem que investir no homem. Cadê o investimento no homem? Então, mas o gestor público, esses caras que estão aí mandando na política, estão há 200 anos e todos sabem. Então a impressão que me dá de forma até muito, muito ruim de falar é que os caras surfam na onda da desgraça do povo. A impressão que dá é essa. Marcelo, na eleição, na última greve da polícia, na greve, né, que teve da polícia, e que Paulo Artung era governador, estava governador, ele, na verdade, ele sentiu que ali algumas ações do governo foram equivocadas. Tanto é que ele desistiu até de uma possível reeleição. Acho que as pesquisas indicavam, ele quis sair deixando a dúvida se seria ou não reeleito. Mas saiu. Quando Casagrande entrou, como você colocou, nosso sapiente colega ali também colocou também. Gostou, né? Eu vou começar a fazer corte no podcast, mas vou cortar fora os elogios, essa puxação de saco. Aí Casagrande entra e quando ele se depara com o Estado, talvez ele pense, eu não posso dar aquilo que eu prometi. Esse negócio de plano de governo, isso é balela.
A lei criou isso aí, ninguém segue isso, ninguém olha isso. Tanto é que Lula botou um plano de governo lá, fajuto lá, que não traz nada, não traz informação nenhuma do que vai fazer se ele for eleito. É só para cumprir regra. É só para cumprir regra, Só ninguém anda tabela. daquilo, só tabela. Então, ele viu que não tinha condição. Aí tentou de outra forma, aparelhar, comprar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o principal, como bem Salário. colocado, o salário, melhorar as condições, ainda não chegou lá. Tanto é que há uma insatisfação que ainda é controlado, porque quem está no comando consegue ter esse controle da tropa ainda, porque há uma insatisfação em relação a isso. As promessas que foram feitas e não cumpridas, né? Então, e isso pode afetar, você fez uma pergunta aí, e eu vou responder, pode afetar sim. Eu acho que é um risco que o governo corre de não conseguir a reeleição, não só por causa desse fato em si, que demonstra aí algumas falhas na questão de segurança, mas a questão como um todo na segurança. Essa questão de Santa Leopoldina, apesar de uma rápida resposta das instituições que, como nosso inteligentíssimo colega falou... Obrigado, hein? A ação rápida... né? Gostou, né, parece? Saudade da Sônia. A instituição funciona independentemente do governo. O governo não vai dar ordem, vai agora, vai amanhã, ou não vai. Não existe isso, é um mecanismo, né, de sistema. Então, eu acho que ele corre o risco de ser prejudicado por esse... Numa eleição muito apertada. Numa eleição apertada. 2 você pontos, pegar um os grupo números, de indecisos leva a eleição. de indeciso, que o cara vai olhar. Se ele entender que esse fato da segurança, que ocorreu de ontem para cá, né? Se esses fatos aí demonstram um mau governo na área de segurança, ele pode migrar o seu voto para o adversário, que até agora não se manifestou. Se tiver um debate, não tem amanhã, mas se tivesse um debate amanhã entre os esse governadores, assunto vai 90% do tema seria segurança Vai, pública. com certeza. Nós estamos aqui falando de eleição segundo turno e a gente não consegue sair E da olha, segurança e pública. olha que esse fato foi na capital do Exatamente. Espírito Santo. Foi na Eu não capital sei do se Espírito Santo. você Aí percebeu. pegou bairro nobre, Pegou tudo. Pegou tudo. Aí a Pegou entrada tudo, da ponte pegou afetou entrada da Vila ponte. Velha, a saída para a Serra, queimaram um ônibus, Então, foi pegou todo mundo assim, foi vem cá, o que expandindo. está acontecendo, né? Eu até creio que não foi nada coordenado, deve ter sido um negócio meio que aleatório, assim, vai para lá e faz isso, não sei o quê. Né? Não sei se teria essa capacidade de coordenação, mas se o eleitor começar a observar que essa questão ela atinge a segurança como um todo, isso demonstra esse fato que para nós é um fato circunstancial ou momentâneo, não demonstra muita coisa em relação à segurança. Mas se o eleitor entender, se você pegar um jornal, o cara que tem uma tendência para um lado, o cara, e emitir sua opinião a respeito disso, e o eleitor começar a entender que isso aí representa um caos na segurança, ele pode pegar o seu voto e dar no adversário. Você lembra a eleição presidencial que aconteceu por causa de uma Elba? Lula e Collor? Exatamente. Lembra disso? Veio aqui agora. Depois foi a mulher, um aparelho de som, que a mulher falou de um aparelho de som. E eu acho que o comandante-geral estava muito constrangido da PM. Entendeu? Claro que o cara tá ali para falar que o governador manda. Né? Eu senti esse constrangimento. Posso estar equivocado. Mas é muito grave uma pesquisa eleitoral induzir a fala de um comandante da PM num momento de crise digo isso, como mas ontem. ele é só indicado pelo governador do estado. Agora tem uma coisa. Então não dá para separar a política. sim, Aí Ricardo isso, tava certo. isso. Não dá para separar a política até da segurança porque a tropa, pública. na verdade, quando vai a PM ou a Polícia Civil, os caras botam a cara na reta e vamos mesmo. Os caras botam a cara na reta. Em Santa Leopoldina. A polícia bota a cara na reta e vamos ver. Vai. O problema que eu acho que a gente tem que rememorar e regressar é o seguinte: o sistema legislativo está errado. Aí o cara, aí morre, não sei o quê, atira, mata, prendeu 10, 20, 30, aí botou o cara, aí o que ele falou, aí a prisão tá errada, começa errado, aí fala assim, o juiz soltou. Não, o juiz não soltou não, porque estava errado. Porque a gente não pode voltar ao estágio de autotutela. E infelizmente ou felizmente a presunção de estado de inocência ela tem que acontecer, senão vira causa institucional. André, então, Quebrei a escolher o governador com base na proposta dele para a segurança pública pode definir ou vai definir se a gente vai ter mais ou menos segurança na rua no dia seguinte da eleição. Porque se a tropa, de qualquer maneira, a Polícia Militar vai para o enfrentamento, então a culpa não é dos policiais, Tenho é certeza de que não estrutura, de salário e de qualificação, formação, então a culpa é do governador, que não proporcionou
ênfase e recurso suficiente para qualificar melhor a inteligência, para melhorar os salários da Polícia Militar e para dar uma estrutura realmente necessária e não um carro que fica estacionado sem combustível para rodar. Então, no final das contas, nós localizamos, e se eu tiver errado, fique à vontade, os dois já me contrariaram, só falta você. Mas nós localizamos que o erro está na população que votou nesses aí para deputado federal por raríssima exceção e está na população que pode errar ao eleger ou reeleger, não vou dizer quem é o certo ou errado, é uma opinião minha, mas o voto no governador agora ou no presidente da República pode definir se a gente vai ter melhores condições de trabalho e salários para a Polícia Militar ou não. É uma política de Estado. Marcelo, eu queria falar... Só para pegar o gancho aqui, Marcelo, sendo bastante pragmático, se eu estivesse na campanha de qualquer um dos dois candidatos, eu iria me esforçar essa semana para dizer quais são as minhas propostas para a segurança pública. Deixar isso de forma bem clara. Não só para a população, mas também para aqueles que são os trabalhadores da segurança pública. Olha, minha proposta é um plano de cargo e salário, nós vamos fazer esses ajustes, a qualificação, nós vamos fazer esses ajustes, o equipamento, vamos fazer esses ajustes. Para a população, olha, nós vamos ampliar o efetivo, nós vamos implementar um patrulhamento ostensivo maior, por conta do aumento do efetivo. Em quanto tempo isso vai ser feito? Se eu tivesse na campanha de qualquer um dos candidatos, eu faria isso essa semana. Não vai ser aquela historinha de propais que teve antigamente, que parava uma viatura no local onde passava, em frente ao shopping, onde passa um monte de gente. Eu vou passar a palavra para o Ricardo encerrar essa parte da segurança pública. Eu só tenho mais 10 minutos e eu preciso abordar uma questão da eleição em si aqui, mas você queria fazer uma fala em cima dessa... Não, o que eu estava falando, Marcelo, é que, assim, eu não sei se a culpa é do governador, se ele não fez porque não quis. Eu acho que aí ele teria até que vir explicar. Exatamente. Eu acho que ele tem que vir a público. Se não tem dinheiro, se não tem que vir dizer. Não pode ficar lá dizendo que está tudo bem, quando, na verdade, não está. Mas ele prometeu salários melhores, condições melhores para virar governador. Ele agora vai dizer que não é... Fala que o Estado tem dinheiro. Então ele vem... Aí você acabou com meus 10 minutos finais. Marcelo, então ele vem a público e diga assim, Paulo Arthur estava certo. Deixa eu fazer um honesto. Mas a campanha dos caras dizendo que o Estado é o Estado mais organizado financeiramente, que tem dinheiro, que tem dinheiro, que tem dinheiro, que tem Mas dinheiro. tem uma lei de estabilidade que não pode, olha só, né? por que não usa o dinheiro, questão então? da lei a legislação da Covid, cá entre nós, a Covid pegou esses governadores de calça riada nesse aspecto. Por quê? É natural, quando você assume a chefia no Poder Executivo, você fica no primeiro ano preparando a casa para você chegar no segundo ano e colocar a sua cara de gestão. Acredito que o governo do Estado, esse atual governo, passou por isso, né? O primeiro ano chegou a cancelar, inclusive, vários convênios que estavam firmados Com municípios, né? com municípios. No segundo ano, que era o momento onde ele ia dar a cara da gestão, entra a pandemia da Covid e ele foi impedido por lei de fazer o reajuste do salário de diversos servidores. Então, um ano já foi embora. Imaginava-se até então que a pandemia ia durar um ano só, e o ano de 2021 começou tão ruim quanto a metade do ano 2020. Então, assim, com uma nova onda de infecções e o número de mortes aumentando assustadoramente, eu acho que isso também freou essas questões que envolvem as remunerações. Mas eu acho que faltou clareza também. Isso que vocês estão falando de desrespeito. Falta clareza. Eu acho que tem que chegar e falar assim, nós vamos alterar o plano de cargo e salário, vamos fazer um novo acordo agora. Faz o acordo agora. E se compromete, 2023 vai ser zerar X, e vamos começar, 2024 vai ser Y e assim por diante. E outra coisa, nós temos... E ele já foi governador, né? As instituições, principalmente militares e civis, eles têm diversos representantes na Assembleia. Exato. Tem lá delegado, Boa. tem juiz, tem capitão. O que eles fazem? Pô, ele tem assessoria, tem Assembleia, tem lá o seu orçamento. Fala só, o governador, o senhor não pode tirar daí, não, mas o senhor pode tirar daqui, o senhor pode tirar daqui. Quem já viu o orçamento do Estado sabe muito bem onde estão designados os recursos. Vai lá e aponta. Para que eles estão lá na Assembleia? Mas você acha que... Me responde uma Pode coisa. dizer, então o governador tem que ser transparente, ele tem que dizer, tem ou não tem recurso. Não adianta ficar só maquiando, não estou dizendo que ele está maquiando. Mas você acha que depois do deputado eleito ele vai se insurgir contra o governador representando as classes que ele foi eleito? Marcelo, Não, estou te perguntando só isso. Nessa pergunta sua, acho que tem a resposta que o Marcelo perguntou, onde estão os deputados. Talvez esses deputados eleitos que estão apoiando o governador não querem vir a público se manifestar, porque a manifestação vai trazer uma oposição ou uma clareza desses fatos. Aí ele não vai querer se expor, porque ele está apoiando o governo.
Então, se ele foi eleito para ser um deputado e ele ficar se acovardando diante dos fatos, principalmente de uma área que ele defende, que é a área de segurança, então é melhor ele botar a sua violinha e ir para casa. Porque se ele foi eleito com uma bandeira da segurança e surge um fato que atinge toda a sociedade capixaba, porque é a capital do estado. Isso aí. Então, pode ter um reflexo. E ele não vem a público dizer o que ele pensa, o que ele vai fazer, o que ele vai solicitar para poder resolver isso, ele está se acovardando, principalmente na área dele. André, o debate era se Casagrande era neutro ou era Lula. Aí estourou esse problema da segurança pública ontem. Parou-se de dizer que Manato é o voto do Bolsonaro e que quem vota em Casagrande, porque Casagrande apoia Lula, e Casagrande estava tentando descolar de Lula o máximo possível para dizer que o voto era dele. O material que ele divulgava até o dia 10, à noite, era dizendo: eu trabalho com qualquer presidente. Eu vi isso. E o Manato, por outro lado, eu trabalho com Bolsonaro. Então, esse parecia ser o tom do debate, do próximo debate, da discussão até o final da eleição, porque Bolsonaro deve repetir e ampliar a votação que teve no Estado e vencer no Espírito Santo. As projeções são essas. Se Manato for nessa onda, vira governador. É o que a equipe dele entende. Casagrande entende que, mostrando que, independente do governador, do presidente, ele pode trabalhar, porque ele tinha uma ótima administração na leitura da equipe dele. Com o Bolsonaro presidente, então ele pode repetir. A segurança pública veio por 2, 3 dias, vai bagunçar esse discurso. Mas isso vai voltar na semana que vem. Uma hora isso volta, até o debate, até a eleição, isso vai voltar à tona. Casagrande, por causa da segurança pública, respirou um pouco, por 2 dias não vai precisar dizer se é Lula ou Bolsonaro. Mas isso vai voltar? O que vai decidir mais? A segurança pública agora tem o mesmo peso do apoio ou não de Bolsonaro? Não. Acho que o Casagrande, o desafio que ele tem é de mostrar que ele é um governador que fez boas entregas, tem que demonstrar essas boas entregas e tem que, na minha opinião, reforçar que ele já foi governador com o Bolsonaro como presidente. Se eu estivesse na campanha dele, eu iria reforçar isso. Por outro lado, o Manato, ele faz uma tentativa, na minha opinião, um pouco atrapalhada, de demonstrar que tem quadros técnicos. Isso pode, inclusive, ter um preço no futuro, se eventualmente for eleito. À medida que me parece que o eleitor de Bolsonaro vai fazer um voto casado. Então, nesse aspecto, o Manato ele sai na frente. Rossoni, 2 minutos. Por isso que eu não acho que seria uma estratégia acertada de Manato ficar apresentando esses apoios de composição de equipe técnica. É perigoso isso para ele. É nessa linha. Nós temos mais 2 minutos para cada um para encerrar, Rossoni. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Manato começou a apresentar o time dele, porque ele apresentando no time dele Guerino, ele consegue trazer os votos de Guerino de Linhares, que o Guerino tem esse poder de transferência lá dentro. Sim. Ele apresentando no time dele o Aldifas, ele teoricamente vai trazer uma parcela de votos do Aldifas para o lado dele. Né? Essa apresentação, a estratégia do Manato, esse é meu time, para contrapor o time do Casagrande, que não deu tempo de se comparar porque entrou a segurança pública no meio. É uma estratégia acertada ou errada já comparar os times? Ou você concorda com o André? Eu concordo com o André. Eu acho que, na verdade, não cola mais essa história de dizer que o Casagrande... Eu vi essa fala dele. Não cola mais essa história de dizer que o Casagrande não é o candidato do Lula e da mesma forma, ao inverso. E também não cola mais dizer que o Manato não é o candidato do Bolsonaro, todo mundo sabe qual é. Eu acho que seria uma bola dividida horrível. O André foi extremamente inteligente quando falou. O Casagrande agora, eu acho que ele tem que falar o que ele fez. Porque se ele tentar entrar nessa bola dividida, ele vai perder. Ele vai perder efetivamente. E o Manato vai fazer isso. A vinculação, inclusive a política nacional, ela passa por isso. A vinculação dessas pessoas com o presidente da República. E é muito triste quando a gente vê que tudo está vinculado ao cenário nacional. Porque essas pessoas estão todas vinculadas a isso. A gente tinha que discutir o problema da quantidade de tráfico que está na rua. De Vitória, de Vila Velha, de Cariacica, de Anchieta, de Ecoporanga. A quantidade de nóia, a quantidade de gente na rua. É isso que tinha que ser discutido. E o problema é o seguinte. Eu sou da Arminha, eu sou faz o L. Quer dizer...
O nível é baixíssimo, Marcelo. Irrelevante. O nível é baixíssimo, cara. E a sociedade que paga, a gente está pagando, tá todo mundo com medo na rua. Então não dá para descolar. Olha só, Casagrande é Lula. E Manato é Bolsonaro, não tem como fazer diferente. Agora, apresentar... E eu sou um cara que sempre acho que tudo é possível, a cabeça tem que estar aberta. E o André falou, será que lá atrás, esses caras não deveriam mostrar antes quem são as pessoas? Como eu acho que a gente tem que começar a pensar agora para essa discussão vir à sociedade. Os candidatos a deputado federal, eles não têm que dizer o que eles vão fazer efetivamente de lei para todo o mandato dele em relação aos pontos principais, né? Que todo mundo fala, segurança, educação e saúde, tá. E aí ter sim uma penalidade para os caras se eles não cumprirem. Marcelo, André, Rios, se não houver sanção, não acontece nada. Porque o cara joga para a plateia. É a mesma coisa hoje. Quem é Flamengo vai torcer pro Flamengo, quem é Corinthians vai torcer pro Corinthians. Quem é Corinthians não participa do podcast. Não, aqui é Flamengo, André, não tem conversa não. André, 1 minuto. É uma crueldade fazer isso com você. 1 minuto. Mas retomando a fala do Ricardo, depois vou passar para ele para encerrar. Então, os deputados federais eleitos são covardes porque estão omissos, porque não sabem o que sai dessa briga. Então, assim, já ganhei a minha, vou ficar quietinho no meu canto, porque eu só vejo nos palanques os suplentes e os que perderam a eleição. Os que ganharam, tá todo mundo Sumiu mergulhado. todo mundo, né? Estão sendo omissos, está errado. A população tem que perguntar ao seu parlamentar que acabou de ser eleito qual a sua opinião sobre isso. Então, omisso, sim. Já deveriam ter apresentado antes as propostas, como bem colocou o Rossoni, e acredito que a população vai cobrar eles a partir do dia é em fevereiro, né? A posse, né? Vai cobrar deles a partir de fevereiro um posicionamento mais claro em relação a esses problemas que o Estado está enfrentando. Ricardo, já que você levantou o pepino aí que os deputados são omissos, eles têm que se posicionar agora. A população, ela precisa botar lá nas redes sociais. E aí, meu deputado, qual a sua opinião? Votei em você e a segurança pública e o segundo turno? Ou eles estão certos em ficar quietinho, a briga agora é Manato Casagrande? Marcelo, se for para ficar quietinho, melhor ele ir para casa. Exato. Renuncia antes de assumir. Exatamente. Ele tem que botar a cara. É um problema do Estado. Eles são representantes do povo no Congresso. Então, eles têm que dizer o que eles pensam, o que vão fazer, quais as propostas dele. Também vira público. Só para ficar falando, né, discutindo. Botar mais fogo na fogueira, né? Falar mais do mesmo não resolve. O problema é esse, eu tenho essa proposta como solução. Ele está lá para isso. Eu tenho 3 minutos aqui, eu vou soltar uma bomba que levaria 40 minutos para debater e vou cortar em 1 minuto cada um eu corto. Tá vendo? Rossoni, que saudade de você, Alexandre Rossoni. Cadê Fabiano Contarato e Marcos Duval? Falaram alguma coisa? Nem eles e nem ninguém. Nem eles e nem ninguém. Ricardo foi muito inteligente. O parlamentar, ele é representante dos anseios do povo. O sufrágio é para eleger esses caras. E tá todo mundo agora escondidinho, com o rabo preso, com o rabo embaixo das pernas, esperando acontecer para ver o que vai dar. O deputado e os senadores tinham que vir agora e falar, o problema é esse, eu vou fazer isso. E cadê os caras? Professor André, cadê a Rose de Freitas, que recebe salário até 31 de dezembro, senadora? Ela já se manifestou sobre o que aconteceu ontem? Marcelo, ela está lambendo as feridas. Com elegância, ele quis dizer assim, ela não está nem aí mais. Ela está lambendo as feridas, Marcelo. O processo eleitoral para ela deve ter sido muito ruim. Você diz o quê? Que largou de mão? Dane-se aí, não, deixa agora tem que lamber as feridas e ver onde errou. Posso botar o espetáculo? Que lamber ferida, André? Tá cuidando daquilo que não deu certo. Ninguém quer vir, Marcelo, porque se vier, vai ter que se posicionar. Ou para lá ou para cá. Não quer botar a cara. Não quer botar a cara. Porque se posicionar para lá, vou atingir o governo. Vou atingir Bolsonaro. Então, aí tá todo mundo esperando. Como você gastou 10 segundos do seu último minuto, eu vou te dar 50 segundos só. Esses suplentes e quase eleitos e derrotados que estão nos palanques e andando com os candidatos a governo do Estado e estão se expondo e pedindo voto, é uma atitude republicana ou estão preocupados com carguinho? Marcelo, tem gente aí que perdeu o cargo, né, de deputado federal e que agora começou a levantar uma bandeira para poder, né, reservar o seu espaço no próximo governo, né? Ele é um risco, né? Porque se o governo dele perder, ele vai continuar sem cargo.
Então, tem alguns deputados aí que perderam o mandato que está fazendo até vergonha, né? O camarada partiu para uma linha que até então não era dele, né? E, de repente ele resolve sair atirando para todo lado. Não, eu preciso garantir. Faria pouco meu pirão primeiro, né? Faria pouco meu pirão primeiro. Então precisamos ter A cuidado. população está vendo, hein? Tá vendo? Tomara, Eu quero- tomara e que cobre. Eu Viu quero. tanto, Marcelo, que a votação que o cara teve lá em cima agora vem cá para baixo. E você sabe, mas só para antes de você concluir, você sabe que eu acho que a panela de pressão, a pressão tinha que estar nesse time o tempo todo nos problemas sociais. Como está acontecendo aqui, esse medo da população com segurança, tinha que acontecer com saúde, tinha que acontecer com educação, que infelizmente a classe política só se move quando está tomando fogo nas pernas, para não dizer em outro lugar. Infelizmente é isso. Quero agradecer. Pode. 10 segundos 10 pode. Nós temos um mal no país que é fazer leis em cima de um fato social, como foi o caso daquela filha da autora de novela, Isso. que então vamos transformar o crime agora em crime hediondo, aí resolveu o problema. Não é por aí também, né? Tudo quanto é crime agora alcançou um clamor social, virou crime hediondo. E não resolve, porque não deixa... André, você vai ser indisciplinado, que é 10 segundos também, ou Não, posso encerrar? pode encerrar. Por favor, André. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou. A produção falou que provavelmente vocês não vão assistir essa despedida nem a fala do Ricardo, que vai cortar em 1 hora. Nós estamos em 1 hora e 50 segundos. Mas mesmo assim, se vocês conseguirem assistir, eu quero agradecer ao alto nível do debate que nós tivemos aqui. Muito bom. Quero dizer que a professora Sônia fez falta Fez. e vai voltar em breve, se é que alguém vai largar a cadeira. Professora Sônia, obrigado a todos e até o próximo. Valeu. Valeu.